Bom, boa noite, paz seja convosco. Nós vamos iniciar nosso estudo nesta noite. Vamos fazer uma oração, se o Senhor que venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha nos conduzir neste momento, nos trazer toda a orientação, todo o entendimento, porque nós só podemos entender as coisas de Deus através do Espírito de Deus. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nesta hora estar nos orientando, nos conduzindo nesse estudo em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos participar da palavra do Senhor. Ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a orientação, meu Pai, do Teu Espírito Santo, ela possa estar sobre a nossa vida em nome de Jesus, nos trazendo a revelação, meu Pai, da Tua palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, nós vamos dar seguimento ao estudo que nós começamos há 2 semanas atrás, e já falamos a respeito, começamos com a introdução, falamos a respeito da igreja de Éfeso. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Pérgamo e a igreja em Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre 2 igrejas. Só para lembrar que é uma revelação, o livro do Apocalipse é uma profecia e uma revelação. Então, se é usado muitas figuras de linguagem no ensino do Apocalipse. E as 7 igrejas da Ásia Menor, elas representam a igreja de Cristo hoje em toda a terra, de forma individual, mas como um corpo também. Então, as lições que nós aprendemos, observando a conduta dessas igrejas, elas são perfeitamente aplicadas na nossa vida hoje, de forma individual, como também como corpo de Cristo. Então vamos estar iniciando os textos que nós estaremos estudando esta noite. Está em Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 18. A primeira igreja, que é a igreja de Tiatira. Então está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos aqui lendo o texto, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos compartilhando, nós vamos extraindo o ensinamento que é proposto nele, e extraindo também a revelação que está proposta, está contida no texto propriamente dito. Pois bem, vamos falar primeiro do contexto histórico da igreja em Tiatira. Tiatira, claro, era uma cidade. E uma cidade muito conhecida pela produção têxtil. Era uma cidade muito conhecida pelas roupas. Havia um comércio de púrpura muito grande nessa cidade. E a palavra de Deus, ela chegou até a cidade de Tiatira através de uma mulher chamada Lídia. Lídia, ela era uma comerciante, ela vendia tecidos, e certa vez ela viajando pela Europa, ela se encontrou com o apóstolo Paulo, onde foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, e então Lídia, ela leva o evangelho, ela leva a palavra de Deus para Tiatira, onde então ali se edifica uma igreja, onde então ali se é fundado uma igreja. Irmãos, a importância da pregação da palavra. Vamos destacar aqui. Deus, ele usa quem quer, da maneira que ele quer. E é Deus quem capacita. Isso não vem do homem. Toda capacidade vem de Deus. O homem é só um instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos um tesouro em um vaso de barro. O que é o tesouro? O tesouro é a presença do Espírito Santo.
O tesouro é o privilégio de poder servir a Deus, de poder fazer a obra de Deus. Então Paulo ele diz, nós temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas seja de Deus. Então Paulo também vai dizer que Deus ele pega as coisas que não são para confundir as que são, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Por quê? Para que a glória seja de Deus. Quando Deus chamou Gideão, Gideão reuniu um grande exército de homens. E Deus falou, olha, nós vamos selecionar. Você não vai com essa quantidade de homens para a guerra, para o campo de batalha, porque para não correr o risco de vocês pensarem que foi vocês que venceram a batalha. Mas vocês vão com um número reduzido de homens para a guerra, para que a glória seja minha, a glória dessa vitória seja minha. Então nós temos que entender, né, que a obra de Deus, ela não é feita na capacidade do homem, ela é feita na disposição. Quando o homem se dispõe, quando o homem dá lugar, então Deus ele pega esse homem e usa ele como instrumento nas mãos dele. Foi o que aconteceu com Lide, né? Uma vendedora, uma comerciante, mas ela recebeu a palavra de Deus, ela abriu o coração para a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus e passou a ser um grande instrumento nas mãos de Deus na cidade de Tiatira. Passou a ser um grande instrumento ali nas mãos de Deus, levando a pregação do Evangelho, a mensagem de Deus àquela cidade. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, né, com essa carta, ainda não entramos no texto, mas com a história dessa carta, é isso, né, é disposição. Quando Deus ele chama Isaías, ou melhor, Deus ele fala com Isaías, eu preciso de alguém para ir, a quem enviarei? Isaías se dispôs, falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E se você ler a história de Isaías, você vê que era um homem que a vida dele estava toda errada, mas foi purificado por Deus e foi usado como instrumento de Deus. Então, toda pessoa que se dispor e estiver disposta, né, a cumprir com aquilo que Deus ordena, cumprir com aquilo que Deus estabelece, com certeza será também um instrumento nas mãos de Deus. Então, às vezes a gente ouve, muitas pessoas perguntam, pastor, como que faz para ser usado por Deus? Primeira coisa, está disposto. Disposto a se entregar, disposto a negar a si mesmo, disposto a dar lugar, disposto a colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, né? A partir do momento que há essa disposição, com certeza, Deus ele usa, Deus ele faz a obra, Deus ele capacita, né? Deus ele manda os recursos. Então, foi dessa forma que aconteceu para que o Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, chegasse até a igreja em Tiatira. O texto começa no versículo 18, dizendo o seguinte, escreve ao anjo da igreja de Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal reluzente. Nós temos falado aqui que toda a carta ela é direcionada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, que é o responsável, tanto administrativo como espiritual da igreja. Então é sempre direcionada ao pastor. E o Senhor Jesus então vai falando, olha, conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aqui, 2 pontos. As obras daquela igreja, né, as obras da igreja de Tiatira eram obras boas, obras de amor, obras de fé, o serviço, era uma igreja que trabalhava, e também a perseverança, era uma igreja perseverante. E aqui, o Senhor Jesus também destaca uma evolução nesta igreja. Ele diz que as últimas obras têm sido mais numerosas do que as primeiras. Então, quer dizer, houve uma evolução. Veja bem, todo aquele que nasce, nasce para crescer. Quando nós nascemos de Deus, né, isso de maneira física, né, uma criança, quando ela nasce, claro, ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer. Quando ela vai fazendo lá, né, as consultas dela, se há alguma coisa errada, às vezes um retardo no crescimento, enfim, né, o médico procura ali passar remédios, passar suprimentos, vitaminas,
para fazer aquela criança desenvolver. Assim também é a vida espiritual, né? Quando nós nascemos de Deus e quando nós nascemos para Deus, o Senhor ele vai esperar um desenvolvimento da nossa parte. Deus ele vai esperar um crescimento da nossa parte. E tudo aquilo que nós necessitamos para crescer, Ele nos dá. Tudo aquilo que nós necessitamos para crescer, Ele nos fornece. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele fala sobre o alimento espiritual, o leite espiritual, que nós precisamos dele para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E esse alimento espiritual é jejum, oração, palavra, comunhão, né? Comunhão no corpo, comunhão com o corpo de Cristo. Então este é o alimento espiritual que nós precisamos dele diariamente para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos desenvolver. Então Deus ele espera de cada um de nós um crescimento, né? Não dá para viver uma vida inteira na presença de Deus sem crescer, sem desenvolver, né? Se nós olharmos para a nossa vida, talvez você está no Evangelho há 5 anos, ou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. A tua vida ela não pode de maneira nenhuma, de forma nenhuma, estar na mesma maneira a qual você iniciou e começou a dar os seus primeiros passos. Tem que ter havido uma evolução. Se não está havendo uma evolução, se não está havendo um crescimento, alguma coisa está errada. É falta desse alimento espiritual, né? Não está se alimentando direito. Não está se envolvendo com as coisas espirituais de uma forma direita, de uma forma correta. Então, Deus ele fala para a igreja de Tiatira: eu conheço o trabalho, conheço a obra de vocês, sei que vocês têm perseverança e tenho percebido que vocês têm crescido. Tenho percebido que vocês têm evoluído. Pois bem, o Senhor Jesus ele continua escrevendo e ele diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Presta atenção. Jesus ele usa o nome Jezabel, mas não quer dizer que esta mulher que estava no meio da igreja em Tiatira, né, corrompendo, espalhando a corrupção, ensinando os cristãos daquela igreja a se prostituírem, a se corromperem, a adorar ídolos. Não quer dizer que essa mulher se chamava Jezabel. Jesus usou o nome Jezabel por aquilo que ela fazia, por aquilo que Jezabel fez no passado. Para nós entendermos isso aqui melhor, nós temos que voltar lá nos tempos do profeta Elias. Porque o que Jezabel fazia na época do profeta Elias? A Bíblia diz que Jezabel ela era sacerdotisa do demônio chamado Baal, do falso Deus chamado Baal. Sacerdotisa de Baal. E o que essa mulher ela fazia? A Bíblia diz que ela juntou um número de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo, que eram os 2 ídolos que Jezabel servia e adorava. No total, 850 profetas. E esses 850 profetas que ela juntou, na sua grande maioria, eram homens, eram profetas de Deus. Profetas que serviam a Deus e foram corrompidos por Jezabel. Jezabel corrompeu esses homens. E de que maneira que ela fez isso? Veja bem, Jezabel ela fazia banquetes no palácio e convidava os profetas para se assentar na mesa dela e para participar dos banquetes que ela oferecia. E ali todo profeta que aceitava o convite, que aceitava a sedução de Jezabel e se assentava na mesa, ele se corrompia. Das duas, uma. Ou ele morria, ou ele então se tornava um profeta de Baal. Porque ela fazia esses banquetes, reunia os profetas, tanto que quando Deus ele fala com Elias, Elias fala assim: só eu sobrei dos profetas de Deus. Porque os profetas estavam sendo corrompidos por Jezabel. Jezabel estava seduzindo e corrompendo os profetas, derrubando os profetas.
Então, quando esses homens se assentavam na mesa, né, de Jezabel, das duas uma. Ou eles se tornavam profetas de Baal, ou eles tinham a cabeça decepada. Porque ela ameaçava os profetas, falando, olha, ou vocês vão servir a Baal, ou vocês vão adorar Baal, ou então eu vou cortar a cabeça de vocês. Eles tinham que escolher entre isso. Então muitos se corromperam. E muitos, né, caíram na sedução de Jezabel. E esse espírito de Jezabel, ele continua vivo hoje dentro das igrejas. Né? Quando a gente fala de espírito, claro, espírito não tem sexo. Né? O espírito ele seduz tanto homens quanto mulheres. E eu quero chamar a atenção aqui, porque existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, sendo derrubados por esse espírito chamado Jezabel dentro das igrejas. Porque envolve com sedução e leva ao pecado. Então, se não vigia, cai. Se não vigia, acaba caindo no laço, acaba caindo em tentação. E tem muito homem de Deus, né? Muita mulher de Deus, ministros, pregadores, caindo no laço de Jezabel e caindo na fé, se vendendo, se corrompendo. Então, infelizmente, esse espírito de Jezabel agiu no passado, nos tempos do profeta Elias, agiu aqui nos tempos da igreja de Tiatira, e ele continua agindo hoje dentro das igrejas, derrubando muitos homens de fé, derrubando muitas mulheres de fé, corrompendo, levando ao pecado. Então, Jesus ele fala que a igreja de Tiatira, apesar de ser uma igreja que tinha boas obras, apesar de ser uma igreja que notava-se uma evolução, né, dentro dela, uma evolução no meio daquela igreja, ela era uma igreja que se vendia. Era uma igreja que muitos dentro dela, nós vamos ver aqui no texto, não eram todos, mas muitos dentro dela estavam se vendendo a Jezabel, estavam se corrompendo, estavam caindo na lábia, né, de Jezabel e se corrompendo. O texto continua no versículo 21 e diz o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Presta atenção nisso. Se não se arrepender de suas práticas, matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha que coisa forte isso aqui. Presta atenção. Primeiro, a graça de Deus. Havia o erro dentro da igreja. O erro estava instalado dentro da igreja. E Jesus ele fala com João, enquanto escrevia a carta: eu dei tempo para se arrepender. Misericórdia de Deus. Irmãos, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos concede, o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa. Então nós vivemos debaixo da graça de Deus hoje. A graça de Deus sempre irá nos proporcionar oportunidade de arrependimento, né? Sempre irá nos proporcionar. Mas nós não devemos nunca abusar dessa oportunidade. Veja bem, se estamos vivendo no erro, ou se porventura, amanhã ou depois, fomos tentados ao ponto, né, de cair no erro, se amanhã ou depois nós fomos tentados ao ponto de cair no pecado, você pode ter certeza, Deus ainda vai dar oportunidade. Você já prestou atenção que existem pessoas que às vezes elas caem numa situação de enfermidade e elas então chegam a ficar no leito, chega a ficar no leito por algum tempo. E certa vez aconteceu uma situação comigo, eu fui chamado para orar para uma pessoa, essa pessoa estava em casa, estava muito mal. E eu fui lá e orei para ele. E
no meio da conversa, conversando, falando sobre as coisas de Deus, né? Falando sobre arrependimento, ele falou: pastor, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Eu tenho muito que me arrepender na minha vida. E ele conversou com ele e falou: mas se o senhor se arrepender de todo o coração, claro, há perdão, né? A graça de Deus está sobre a vida nossa hoje. Então, se arrepender de todo o coração, vai ter perdão. E passado alguns dias, aquele homem foi para o hospital, ficou alguns dias no hospital e acabou falecendo, né? E eu estava meditando sobre isso, e o Espírito Santo, ele me ensinando nisso. Porque muitas vezes Deus, ele permite, né, que alguém venha passar por essa situação, sendo mais uma oportunidade na vida dele de se arrepender. Porque às vezes, né, teve a vida inteira para se arrepender, não se arrependeu, mas quando está numa situação de enfermidade, lei, mas quando vê a morte frente a frente, né, às vezes aquela pessoa ela é confrontada com o erro e ela entende que não há outro recurso, não há outro caminho que não seja o arrependimento para a vida dela. E muitas vezes Deus permite isso por causa de orações. É porque às vezes alguém intercedeu, alguém clamou, alguém chorou, alguém pagou preço de oração por esta alma. E ela viveu a vida inteira, mas ela não se arrependeu, não aceitou Jesus. Mas ainda teve uma última oportunidade para se arrepender dos maus caminhos, né? Muitas pessoas não entendem a graça de Deus. Ah, mas a pessoa faz o que é errado a vida inteira, peca a vida inteira, depois faz uma oração, se arrepende. Eu costumo dizer que só entende a graça quem experimenta a graça, né? Quando nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, nós passamos a entender o quão ela é poderosa. E aqui o texto está falando: eu dei-lhe oportunidade para se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então, quando há uma oportunidade, a oportunidade nos é dada para arrependimento. Se não há arrependimento, com certeza vem o juízo. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Você pode ter certeza, quando Deus exerce o juízo dele sobre a vida de um homem, de uma mulher, é porque antes ele já deu oportunidade para que a pessoa se arrependeu. Você pode ter certeza disso, isso é certo. Quando alguém enfrenta o juízo de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela, antes o Senhor já deu para aquela pessoa oportunidade de arrependimento. E como não se arrependeu, aqui ele fala uma série de coisas que vai acontecer como consequência da falta do arrependimento. O versículo 24 diz o seguinte: mas digo a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. É interessante que no versículo acima, Jesus, ele fala: e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, a recompensa vem de acordo com aquilo que nós praticamos. A recompensa, ela vem de acordo com as nossas obras, as obras que fazemos. Existem muitas pessoas que acham, né, porque está passando por uma situação difícil, enfrentando uma situação difícil na vida dela, está sendo castigado por Deus. Muitas vezes só está colhendo o que plantou. Muitas vezes só está recebendo a recompensa daquilo que praticou, né? Deus é justo e ele age com justiça. Então aqui Jesus, ele fala que mesmo que muitos se corromperam dentro daquela igreja, parte, né, ainda permanecia fiel. E sempre vai haver, irmãos, né? Sempre vai haver o remanescente. A Bíblia chama de remanescente. Sempre haverá aqueles que permanecem fiéis. Sempre haverá aqueles que não se vendem, aqueles que não se corrompem, aqueles que não deixam o caminho estreito para entrar pelo caminho largo. Pode ter certeza. E que nós, na nossa vida, devemos fazer parte deste grupo, né? Dos grupos que são remanescentes, dos grupos que permanecem na fé. Jesus continua dizendo, versículo 25: mas conservai o que tendes até que eu venha. O que quer dizer isso? Conserva a fé, conserva a integridade, né? O Judas, ele diz que nós temos que batalhar pela nossa fé, a fé que foi implantada no nosso coração.
Porque, irmãos, se nós formos olhar o tempo, as situações, as coisas que acontecem ao nosso volta, existem muitas pessoas que há 10 anos atrás elas criam fervorosamente que Jesus está voltando. Elas criam fervorosamente na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, e hoje já não mais. E hoje não crê com tanta fé. Então nós temos que conservar a fé que nós temos. Independente de tempo, de espaço, de dificuldade, de tribulação, O inimigo pode tocar tudo, assim como o Jó. O inimigo pode tocar tudo, mas ele não pode tocar a nossa fé, de maneira nenhuma. Ao que vencer e ao que continuar nas minhas obras, até o fim darei autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que aprendemos aqui com essa história? O que aprendemos com a carta à igreja que estava em Tiatira? Primeiro, nós aprendemos que nós precisamos evoluir. Nós aprendemos que nós precisamos crescer. As nossas obras hoje, elas têm que ser maiores do que foi semana passada, o ano passado, há 5 anos para trás. O Senhor nos plantou para que nós venhamos crescer e nós venhamos desenvolver, e Ele nos proporciona toda a capacidade para isso. Segundo, o espírito de Jezabel, ela corrompe e derruba tanto homens quanto mulheres de Deus. E ele continua ativo hoje dentro da igreja. Foi assim nos dias do profeta Elias, foi assim nos dias de Tiatira, e continua sendo assim nos dias de hoje. Terceiro, Deus sempre irá nos chamar ao arrependimento. Deus sempre irá nos dar uma oportunidade para nos arrepender. Antes do juízo, vem o arrependimento. E às vezes essa oportunidade é por meio de uma enfermidade, é por meio de uma porta que se fecha, é por meio de um problema financeiro, um problema familiar, enfim. Mas é um chamado de atenção para o arrependimento de Deus na nossa vida. Então, essa é a carta à igreja de Tiatira. Nós vamos passar aqui agora para a carta à igreja de Sardes. Nós vamos tentar manter aí 2 igrejas por semana, não é isso? 2 igrejas por estudo, e nós vamos tentar manter isso aí. Pois bem, a carta à igreja de Sardes, está no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Eu gostaria, assim, os irmãos estão acompanhando, se está entendendo, se está sendo claro, a explicação, porque o objetivo aqui, irmão, é acrescentar alguma coisa à sua vida. O objetivo aqui é aprender. Então, se você está conseguindo pegar, coloca aí nos comentários, comenta, que está indo tudo certo, está indo muito rápido, nós podemos tentar explicar melhor, aprofundar melhor, porque é difícil a gente não ter um parâmetro. Quando você está na frente de uma classe, numa sala de aula, você sabe, você vê a pessoa, aqui é meio difícil ficar olhando para a tela, e querer entender se você está entendendo ou não. Pois bem, Apocalipse capítulo 3, nós encontramos a carta à igreja que estava em Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade fortaleza. Nesta época, era um costume, construir as cidades, e muitas cidades elas eram edificadas. Jericó é um exemplo, Eram cidades fortalezas. E geralmente, meus irmãos, essas cidades que eram fortalezas, cidades que eram cidades edificadas, se tornavam cidades altivas, por causa da força, porque confiavam nas muralhas, acreditavam que ali ninguém podia entrar, ninguém iria atacá-los, ninguém iria destruí-los. Então, a confiança deles, a fé deles era depositada no concreto, Davi ele fala o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós
faremos menção do Senhor nosso Deus, confiamos no Senhor nosso Deus. Então, costumavam ser cidades soberbas, porque confiavam no concreto, na areia, naquilo que as cercava, naquilo que as protegia. Pois bem, é uma cidade muito rica, porque havia ali, né, um garimpo muito forte. O trabalho com garimpo, ouro, né, naquela cidade era muito forte. Então, Jesus ele começa o texto aqui dizendo o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Veja bem, 7 Espíritos de Deus não quer dizer que são 7 deuses. O número 7 na Bíblia fala de perfeição. É o número de Deus. Fala de perfeição. O número 7 na Bíblia fala daquilo que é inteiro, daquilo que é completo. Então, quando, né, Jesus ele fala que aquele que tem os 7 Espíritos, fala de plenitude. Fala da plenitude dele. Fala que ele tem todo o poder. Fala que ele tem toda a autoridade. E ele continua dizendo aqui, olha, conheço tuas obras. Tem fama de que está vivo, mas está morta. Olha que coisa interessante. A igreja que estava em Sardes, presta atenção, ela era uma igreja que estava espiritualmente morta. Para Deus, ela estava espiritualmente morta. Ela tinha uma reputação, né? Ela era conhecida, ela tinha ali um louvor, né, envolvente, uma adoração, mas era um culto vazio, era um culto sem a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não fazia mais parte daquelas reuniões. O povo se reunia, o povo ia para a igreja, cumpria todos os rituais, cumpria todo o protocolo, né? Cantavam, pregavam, oravam, mas era um culto vazio. A presença do Espírito Santo não habitava mais dentro daquela igreja. Por isso o Senhor Jesus ele fala: vocês têm fama de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos, né? Para mim, espiritualmente, vocês estão mortos. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que, na mesma situação de Sardes, sabe? Existem muitas pessoas hoje que elas vivem uma fé de aparência. Existem muitas pessoas hoje que elas pulam, gritam, choram, têm uma aparência de fé, elas continuam indo na igreja, elas continuam cultuando, participando das reuniões, mas o Espírito de Deus já não está mais nela. As ações dela são ações vazias. O apóstolo Paulo, ele fala: não apagueis o Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado, irmão, na nossa vida, sabe? Para não apagar a presença do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus, ele é muito sensível. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Então, dependendo das nossas atitudes, dependendo do nosso comportamento, o que acontece? Nós vamos entristecendo o Espírito Santo. E à medida que nós vamos entristecendo ele vai sendo apagado. O costume não é tirado da nossa vida, né? O costume, ele continua na vida da pessoa. A pessoa continua com o costume de pegar a Bíblia, continua no costume, deu a hora, sai da sua casa, vai para a igreja, continua no costume de cantar, ela continua no costume. Mas a presença de Deus, a essência de Deus, já não está mais na vida dela. É o que acontecia aqui nesta igreja, né?
Era uma igreja que ela continuava com as portas abertas, ela continuava fazendo as suas reuniões, o povo continuava frequentando, mas a presença do Espírito Santo não habitava mais dentro daquela igreja. Ela tinha se esfriado. Aquela igreja tinha se perdido. O poder do Espírito não agia mais dentro dela. Ela é uma igreja que vivia de aparência. E somente de aparência. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Sabe? Servir a Deus não pode virar uma rotina na nossa vida. Não pode virar um costume na nossa vida. Buscar o Senhor não pode virar uma rotina. Não pode virar um costume na nossa vida. Nós não podemos apagar em nós a ação do Espírito Santo. Nós não podemos ter uma conduta tão má que venha esfriar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus continua dizendo aqui, fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então Jesus ele dá uma advertência àquela igreja, olha, abre o olho, Não é tudo, o versículo que nós lemos deixa entender que não era tudo estava perdido ali não, irmãos. Ainda havia esperança para aquela igreja. Então eles deviam ficar alerta. E eles deviam então fortalecer aquilo que ainda não estava morto. Fortalecer aquilo que ainda estava vivo dentro daquela igreja. Olha, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende. Lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido. Jesus, ele instrui aquela igreja a lembrar da palavra. Jesus instrui porque, irmãos, o que nos fortalece é a palavra. O que nos vivifica é a palavra de Deus. O que traz vida para a nossa alma, para o nosso espírito. O que não deixa o Espírito Santo se apagar dentro de nós é a palavra de Deus. É o que Jesus está falando, olha, lembra-te daquilo que vocês têm recebido, ou seja, lembra da palavra, lembra daquilo que vocês estão ouvindo, lembra da palavra de Deus, porque é ela que vai aquecer o nosso coração. Irmãos, eu quero contar a experiência aqui para vocês, na palavra. Desde que eu recebi a fé, eu sempre fui apaixonado pela palavra de Deus, sempre. Sabe? Quando eu recebi a fé, foi implantado em meu coração também um desejo muito grande pela palavra. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a estudar a palavra, me envolver com tudo que dizia respeito à palavra, tudo, comprava livros, enfim. Eu investia na palavra, comecei a ler Bíblia. E desde que eu comecei a ler a Bíblia, isso há 24 anos atrás, nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Já houve tempos na minha vida de eu estar fraco, de eu me sentir fraco espiritualmente, de não orar, de não jejuar, mas nunca abandonei a palavra. Nunca deixei a palavra. E hoje eu entendo que foi ela que me manteve de pé. Foi por ela que eu não desviei. Porque apesar de não orar, muitas vezes, apesar de não jejuar, muitas vezes, a palavra sempre fazia parte da minha vida. Todos os dias eu me alimentava da palavra. E eu entendo que foi isso que me segurou. Foi isso que me impediu de desviar, isso que me impediu de sair da presença do Senhor. E Jesus está dizendo aqui a esta igreja, lembra-te da palavra, vocês estão mortos espiritualmente, mas lembra-te da palavra, porque a palavra é poderosa para vivificar vocês, a palavra é poderosa para fortalecer a vida de vocês, a palavra é poderosa para fazer ressuscitar dentro de vocês aquilo que está morto, aquilo que está morrendo. Então você guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Talvez você tenha vivido dias difíceis na fé, fraco,
não está com vontade de ir na igreja, não está com vontade de orar, irmãos, começa na palavra, começa a buscar a palavra, porque a partir do momento que você começar na palavra, a partir do momento que você começar a buscar a palavra, essa palavra vai te vivificar, essa palavra vai te fortalecer, e essa palavra não vai deixar você cair. Amém? Continuando aqui, ó. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Jesus, ele fala muito isso, né, irmãos? Que a vinda dele será repentina. Então nós temos que estar alertas, né? E a pessoa que ela está fria espiritualmente, ela é tomada por um sono. Eu estou lembrando que quando Jesus foi para o Getsêmani com os discípulos, né? A Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos: olha, vamos orar. Eu quero que vocês orem comigo. Fiquem comigo e orem comigo. E aí, Jesus ele se adiantou e foi orar. Quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus fala para aqueles homens: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estarmos alertas, porque a vinda é repentina. A vinda do Senhor é repentina. E aquele que está fraco espiritualmente, infelizmente, ele está no sono. Ele está no sono, ele está dormindo, os olhos dele estão pesados. E corre um sério risco do Senhor vir e ele ser pego de surpresa. E ele ser pego desapercebido, né? Jesus ele continua aqui, ó. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Para fechar esse estudo aqui, irmãos, vamos falar sobre isso. O livro da vida. Apocalipse ele nos fala sobre o livro da vida. Não só Apocalipse, outros livros também nos falam do livro da vida. Moisés um dia falou com Deus: Senhor, o Senhor não perdoa este povo, então risca meu nome do livro da vida. Pois bem, o livro da vida é o lugar onde é registrado no céu o nome de todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, todo aquele que se converte, abre o coração e recebe o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, o nome dele é cravado, o nome dele é escrito no livro da vida. Mas a Bíblia nos mostra que este nome pode ser apagado. Não existe essa história, uma vez salvo, sempre salvo. A salvação nós conquistamos ela dia após dia. O apóstolo Paulo, vou citar de novo, que já citei ele uma par de vezes nesse estudo. Vamos mais um texto que o apóstolo Paulo ele fala. Ele diz assim, ó: eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que me esquecendo daquilo que para trás fica, prossigo para o alvo, para a divina vocação. Então, Paulo ele nos ensina com isso que a salvação ela é conquistada dia após dia, todos os dias, né? Hoje nós estamos vencendo, amanhã nós temos que vencer também, porque se nós não tomarmos cuidado, está aqui escrito, ó, o nome ele pode ser riscado, o nome ele pode ser tirado do livro da vida, e nós não queremos que isso venha acontecer de maneira nenhuma, não é verdade? Nós queremos que o nosso nome ele permaneça escrito no livro da vida. Ao que vencer, não riscarei o nome do livro da vida. O que vencer o quê? O mundo, o pecado, a perseguição, a tribulação, aquele que permanecer firme na fé, não é verdade? Permanecer firme na fé, de maneira nenhuma, terá o nome riscado do livro da vida. Bom, irmãos, então por hoje é isso, né? Espero que estejam aprendendo. Eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito, né? O gostoso, o bom de ensinar é aprender.
A maior recompensa que nós temos em ensinar é poder aprender. Então, nós vamos ficar por aqui. Guarda isso no seu coração, esses dois exemplos que nós vimos hoje. O exemplo de Tiatira, que nós temos que perseverar, não podemos cair na cilada de Jezabel. O exemplo de Sardes, não podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós, devemos zelar pela presença do Senhor Espírito Santo. A maior riqueza, irmão, olha, a maior riqueza é o Senhor Espírito Santo na nossa vida, sabe? É a alegria de ter certeza de que o Espírito de Deus ele habita em nós. Então nós não podemos de maneira nenhuma ser como Sardes, viver uma vida de fachada, mas é uma vida plena. Jesus ele disse assim, vida em abundância. E o que é uma vida em abundância? Uma vida em abundância é uma vida plena. Uma vida em abundância é você morar na melhor casa, você ter o melhor salário. Não, nem sempre. Porque tem gente que mora na melhor casa e tem os melhores salários, não tem paz. Uma vida abundante é você ter uma vida plena. E vida plena, somente com o Espírito Santo dentro de nós. Somente Ele pode nos dar a vida plena. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Permaneça aí, semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar sobre Filadélfia e Laodiceia. Acabando, irmãos? Mas acabando isso aqui, nós vamos ter mais. Vamos sempre aproveitar os tempos durante a semana para estarmos reunindo, estudando. Você que puder, compartilhe, irmãos, com as pessoas, chama para participar aí, porque é muito importante. É crescimento para a nossa vida, é crescimento para a nossa alma. Qualquer dúvida, você pode mandar perguntas aí, manda no Message, pode mandar lá que eu vou estar respondendo. Os irmãos da igreja aí, que tem o nosso WhatsApp, pode mandar, estou à disposição, para responder, para abençoar a sua vida. Amém? Muito obrigado, Deus continue abençoando em nome de Jesus.